Bom, vamos orar? Pai, nós oramos agora rogando a direção do Espírito e, de fato, reconhecendo que o que o Teu servo há pouco nos disse é uma necessidade em nossos dias, de termos um padrão bíblico para a masculinidade que possa nos dirigir, a fim, ó Deus, de vencermos as investidas de Satanás e deste mundo em queda, para transformar aquele que é o padrão bíblico na criação para o homem e para a mulher. Nós rogamos agora, nos conduza em nome santo de Cristo. Amém. Nós teríamos duas oficinas, mas o reverendo Diogo não pôde estar conosco, uma delas então foi cancelada e ficou então comigo a tarefa de conduzi-los nesta. Vamos primeiro aos padrões de fé de Westminster, para pensarmos um pouquinho neste assunto e para orientá-los, eu gostaria de ler algumas perguntas do Catecismo Maior. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 123, diz assim: qual é o quinto mandamento? Resposta: o quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O padrão é estabelecido então no quinto mandamento e na palavra de honrar a autoridade estabelecida. E daqui a pouco o próprio catecismo vai abranger um pouquinho aquilo que eu vou tratar. No papel e no ofício, o homem, ora ou outro, e a mulher ganham abrangência. Vamos entender isso. Eu sou casado com a mulher mais linda do Brasil, e ela também ganhou a eleição de mais linda na Igreja Presbiteriana do Brasil. Desculpa, reverendo Alain, acho que a do senhor ficou em segundo ou terceiro, alguma coisa assim. A do Deus ficou também. Ela foi eleita mais bonita. E meu ofício como esposo, marido, envolve protegê-la. Não é isso, reverendo? Está de acordo? Aí, acabou de falar isso. Então eu tenho que proteger o lar com sabedoria. Ele também falou esse aspecto. Eu devo ter essa capacidade de ser sábio. Então, de noite, o barulho acontece no quintal. Ela sempre acorda. A audição fantástica. Amor, um barulho. Eu moro aqui, o meu quintal é esse todo aqui que vocês estão vendo, né? A amiguinha da Alice até ficou impressionada, a minha filha de 10 anos, falou assim: que legal, no quintal dessa casa tem uma igreja, Então ela ficou impressionada que no quintal de casa os meninos têm balanço, tem grama, tem uma igreja. E aí, tem um barulho, amor. Calma, meu bem, eu vou lá resolver. Eu levanto de madrugada no quintal e o grande perigo se apresenta. Um gatinho pequeno mexendo na lata. Assim que ele corre, vai embora. E eu entro em casa, ela está lá na cama. E aí, meu bem? Bem, terrível. Eu acho que fugiu uma onça do zoológico. Era grande o bicho, pavoroso. Cada dente, cada unha. Mas eu fui com aquilo que Deus me deu. Encarei e ele fugiu. Meu bem, você é muito forte. Eu vou dormir em paz agora. É isso aí. Bom, o meu papel é ir lá averiguar o que foi, investigar. Se for uma onça, um gatinho, encarar do mesmo jeito. Claro que eu vou usar da sabedoria. Se fosse uma onça, corre e liga para a polícia militar, batalhão de proteção ao meio ambiente, para que eles venham recolher o animal. Se for um gato, eu mesmo posso retirar. Agora, se a onça estiver querendo entrar dentro de casa, o meu papel deve ser de, se necessário, me atracar com ela e matar ela engasgada para que a esposa possa fugir. Eu falo: bem, quando eu entrasse na garganta dela, eu vou segurar bem forte na língua dela e você corre, que o bicho vai morrer. E aí eu vou assumir outro ofício, que é da segurança pública. Deus instituiu a autoridade com espada para o bem da sociedade. Porém, há momentos em que a abrangência desse ofício cessa. Ele não pode estar dentro do meu lar, ele não pode estar a todo momento me guardando, e aí eu assumo aquele ofício para mim. Então, uma vez ou outra, o poder da espada que é dado ao magistrado vem a mim, e eu devo guardar a minha casa. E isso vai em outros campos, e vai alcançar outras áreas. O ministro da palavra tem a tarefa de pregar o evangelho à igreja. No próprio catecismo de Westminster,
tratando sobre este assunto da pregação da palavra, na pergunta de número 157 diz assim, 158 diz assim: quem tem permissão para pregar a palavra de Deus? A palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Então, a definição da doutrina presbiteriana é que aqueles que são vocacionados, que recebem dons específicos, que são preparados, é que pregam. Então recai sobre o ministro do evangelho a prerrogativa de pregar. Mas há momentos em que no ofício de marido e pai, você vai assumir a abrangência dessa tarefa no seu lar. Aí então agora eu recorro ao catecismo, na pergunta 156, quando diz assim: deve a palavra de Deus ser lida por todos? É uma pergunta. Resposta: embora não seja permitido a todos lerem a palavra para a congregação publicamente, os homens de todas as condições devem ter obrigação de lê-la em particular para si mesmos e com suas famílias. Então o catecismo está declarando que no momento de vida particular, lá no íntimo do seu lar, você de forma privada e com a sua família deve ler a palavra. Então a pregação é dos ministros, mas no lar são os pais que assumem. Em específico o homem, que tem a tarefa de ser o líder e o sacerdote da casa. E a pergunta 156, em sua resposta, continua: para esse fim, as escrituras sagradas devem ser traduzidas das línguas originais para as línguas vulgares. Então, daí nós termos as escrituras em mão, para que o que não é versado nas línguas originais, nem preparado na teologia, possa ter facilmente à sua mão o texto sagrado em seu lar. E aí então voltemos lá à explicação do quinto mandamento. Pergunta 124: o que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Resposta: as palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então o catecismo define que há ofícios que vão se igualar em um ou outro momento. Em um ou outro momento eles se tornam iguais. Por exemplo, cabe ao magistrado civil a aplicação de penas àqueles que quebram a lei. Mas em primeiro lugar, a aplicação da pena se dá dentro do lar. São os pais que punem os filhos. Então, um pai e uma mãe devem orientar, reprimir e educar, disciplinando os filhos em casa, para que não quebrem a lei. E se quebrarem a lei, o mais abrangente é aplicado sobre eles. O oficial, cumprindo as suas prerrogativas, vai vir e vai então conduzi-lo ao tribunal para que ele seja punido. Então, níveis diferentes e que vão ganhando mais ou menos abrangência. Então eu entendo que o ministro prega a palavra nos cultos públicos, ministra a igreja, e no lar o pai então ganha esse ofício. Claro que não em toda a abrangência, mas numa abrangência reduzida. Então o que o reverendo Alain fez aqui, em expor com proeminência aquilo que ele se propôs a fazer, estudando, se qualificando, se preparando, isso vem de outrora, quando Deus o vocacionou. Ele deu dons específicos, como ser líder de líderes, como ser pastor, ministro. Ele foi ao seminário, ele se qualifica e se prepara. Mas isso não desqualifica o diácono Dilson em agora ir ao seu lar, tendo ouvido toda a instrução do ministro, e instruir a casa dele nesse assunto. Claro que num nível menos abrangente. Ele não tem o conhecimento técnico das línguas originais da teologia para ser tão abrangente quanto o ministro do evangelho foi. Mas ele tem agora um conhecimento dado pelo pastor da igreja a ele, que o qualifica como líder daquele lar, marido, esposo, pai, educar a sua casa naquilo que ele foi instruído. Então, voltemos novamente ao nosso catecismo, quando ele então
fala sobre os deveres que são dados aos superiores. Nós vimos então que os superiores incluem todos aqueles que têm ofícios dados da parte de Deus. Resposta 120, pergunta 129. O que é exigido dos superiores para com seus inferiores? Resposta: exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a posição que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem e admoestem. Veja que o catecismo diz que eles devem instruir. Aqui então está o ensino, devem fazer a instrução, o aconselhar e o admoestar daqueles que estão sob seu cuidado. Então, algumas vezes eu fico pensando que maridos começam a promover adultério quando trazem as suas esposas imediatamente para o gabinete pastoral e fogem à responsabilidade que lhes foi dada de líderes e cabeça do lar instruírem, aconselharem e admoestarem as esposas no evangelho e seus filhos, e então irem ao ministro como um apoio a essa tarefa que lhes foi dada. Então alguns querem transferir a responsabilidade. Pastor, cuida da minha esposa e dos meus filhos, quando é deles. Sim, e aí vai para a escola, vai para a educação. Então eles querem, por exemplo, que a polícia eduque os filhos. Eu não consigo corrigir esse menino, vocês podem fazer alguma coisa? Eu lembro uma vez, o policial estava me levando em casa, na viatura, quando eu estava fazendo trabalho de capelania na PM, nós estávamos retornando, e aconteceu então no processo de ida, uma chamada, e foi atender. Quando chegou lá, a mãe tinha ligado solicitando a viatura, e o que assombrou foi isso. Quando chegou na residência, ela se apresentou na porta e falou: fui eu que chamei a polícia. A senhora proprietária, sou a proprietária, sou a mãe. Por que ela disse que é a mãe? Meu filho está ali, eu não sei o que fazer com ele, vocês podem dar um jeito? Ela queria que fosse aplicada a pena de disciplina à criança. Qual o crime que ele cometeu? Ele não tinha cometido crime, ele tinha desobedecido, tinha ficado fora de casa além do horário, tinha andado com gente que ela não queria. É responsabilidade dela como mãe, não da autoridade civil. Então alguns querem transferir, e isso então acontece. E a resposta continua dizendo assim: aprovando, animando, recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os, aconselhando-lhes tudo o que é necessário para a alma e para o corpo, e que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem a si mesmos e assim preservem a autoridade que Deus os revestiu. É interessante entendermos isso então, que Deus vai revestir o homem com a autoridade de liderança no lar, a esposa e os filhos. Então ele, em primeira instância, é o responsável por eles. Então, no campo mais abrangente, o ministro ensina a igreja, e no campo particular, o pai é responsável pela instrução daqueles que estão sob o seu cuidado. Então, aí, voltemos às perguntas que falam sobre a pregação da palavra no nosso catecismo. A pergunta de número 157 diz assim: como deve ser lida a palavra de Deus? Resposta: as santas escrituras devem ser lidas com alta e reverente consideração, com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus, e de que somente Ele pode habilitá-los a entendê-la. Veja que a resposta da nossa confissão, nosso catecismo, diz que Deus é que habilita a duas coisas. Primeiro, a entendê-las, e que ela seja aplicada para a transformação de vidas. Então nós queremos que ela é a palavra, e que Ele vai permitir que ela seja compreendida. É a ação do Espírito Santo. Então alguns homens chegam assim com condição: eu não tenho, pastor, a capacidade de instruir minha família, então eu quero deixar isso para o pastor é pago para isso. O pastor não é pago para isso. O pastor, ele deve instruir a igreja, e os homens devem instruir suas famílias. Então ele vai ter essa qualificação pessoal por causa da presença e habitação do Espírito Santo. O catecismo anteriormente já nos disse que a palavra vai ter sido traduzida na língua que lhe é própria para compreensão. Então à tarde eu vou falar um pouquinho sobre patriarcado no Antigo Testamento, e eu fiz então questão de olhar 16 versões em língua portuguesa,
para verificar a ausência de um termo no hebraico que ajuda a ter uma compreensão melhor do que está sendo dito no texto. E das 16 versões que eu examinei, 9 continham termo. Então, se você disser para mim que eu não tenho capacidade teológica, pastor, você tem a capacidade de ler em português. Eu entendo isso, no mínimo. Então, se você adquirir 2, 3 ou 4 versões, lê-las, estudá-la, se você contar com o apoio dos presbíteros da igreja, dos oficiais da igreja, da própria igreja que tem um centro de preparo, que é a escola dominical, são as reuniões de estudo bíblico, são os cultos, você se qualifica através disso para o ensino, para falar à sua família. Sim. Exatamente nesse pensamento. Às vezes muitos dos irmãos já têm a prática. E eu, inclusive, usei na minha casa. Hoje, meus filhos, graças a Deus, são todos formados culturalmente e também nos lares, todos casados, né? E a prática é exatamente o culto doméstico. Sim. E aí, então, dentro do culto doméstico é que eu entro agora. Como é que você, então, vai preparar esses sermões, que são menos abrangentes, lembre-se disso, do que os sermões da igreja, mas eles são tarefa dos líderes dos lares. Como funciona isso? Vamos em Gênesis, abra sua Bíblia lá no capítulo 2. Para vermos algumas questões e nós vamos nos aprofundar nelas à tarde, mas eu quero começar agora mostrando algumas verdades aqui. Gênesis, o primeiro livro da lei de Moisés, chamado Gênesis, o capítulo 2. Vamos ler o verso 15 e 16. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Primeira coisa que deve chamar nossa atenção, o verso 15, o termo homem aí. Literalmente, o termo homem significa, e no original hebraico aqui, denota masculino, singular. Então ele está falando especificamente a Adão, diretamente a ele. Chamou, então o texto diz assim: tomou o Senhor Deus, Deus o trouxe e o colocou frente a frente e disse: Adão, é com você. Então ele está designando um papel específico ao homem masculino, o macho Adão. Qual é a tarefa? Disse, então Deus dá uma mensagem para Adão, uma tarefa. Então ele diz a Adão. E qual é a tarefa? 2. A primeira parte, o irmão Dalon já comentou aqui há pouco, que era a ideia de cultivar. Mas a segunda deve chamar a nossa atenção: guardar. O termo hebraico aqui aponta a ideia de que Adão deveria manter a ordem a qual Deus estabeleceu no jardim. Como o jardim era, como as coisas funcionavam. Isso inclui agora uma ordem direta sendo dada a ele: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus então literalmente está designando Adão como um guardador do jardim. Mantenha o jardim como ele é, Adão. Essa é a sua tarefa. Então, ao amanhecer, ao acordar, Adão deveria clicar lá nas tarefas que ele tinha e que tinham sido dadas por Deus a ele. Em primeiro lugar, cultivar e guardar o jardim. Eu fui criado para isso. Deve ser o propósito. A pergunta do catecismo de Westminster, lá do Éden, feito na Assembleia de Westminster do Éden, foi essa: qual o fim principal e supremo de Adão? E aí ele respondia, diz aqui: cultivar e guardar o jardim para sempre. Agora minha pergunta é: Adão cumpriu isso? Desenvolveu isso? Desempenhou isso? Capítulo 3, abra sua Bíblia lá. Capítulo 3 de Gênesis. O verso 8 começa dizendo assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então o texto começa a mostrar pistas. Entenda que Moisés está montando um cenário na sua mente. O cenário diz assim que eles ouviram, literalmente o texto hebraico diz, o pisar de Deus no jardim. Deus vinha caminhando. Quando eles escutaram, eles entendiam que não havia mais ninguém lá, senão Deus, que vinha se relacionar com eles. O texto diz que fogem. Quem? Adão e Eva. O texto bem claro. Cada um separado do outro. Nós vimos que eles foram criados macho e
fêmea. Então, a distinção bem clara de papéis, de gêneros. Eles são iguais, à imagem e semelhança de Deus, pessoas com alma, com inteligência, sabedoria, discernimento, escolha. Ambos possuem a capacidade de escolha, mas o texto agora declara que ambos se escondem, fogem. Olha o verso 9. Chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Quem é que Deus chama? Quem fugiu? O homem e a mulher. Por que ele não chamou os dois? Porque Adão era o responsável, não era Eva. Quem é que Deus mandou guardar o jardim? Adão. Com quem Deus falou? Adão. Então agora ele chama Adão. Vem cá, Adão. De novo o termo que aparece aqui, masculino singular, igual aquele momento inicial quando ele chamou Adão. De novo agora Deus chama Adão. Veja, em Adão está repousando a tarefa de cultivar e guardar. Adão é aquele que Deus chama, Adão é aquele que é responsável. Nós estamos falando de papel. Entenda a Bíblia, e eu vou falar um pouquinho sobre isso à tarde na minha introdução. O feminismo tenta trazer a ideia de que a Bíblia denigre a mulher. A Bíblia não faz isso. A Bíblia não faz isso. Lá em casa tem um costume, principalmente a Alice, quando eu vou falar com ela, ela começa a falar: Alice, eu não estou te perguntando, eu estou falando. Então ela quer às vezes se interpor e começa a explicar, fala: eu estou falando, então escuta, não estou pedindo para você responder nada. Então Deus, Adão, vem aqui. Então Deus vem e ele estipula papéis. Dentro disso é que nós estamos então trabalhando. Deus estabeleceu um papel específico para Adão. Então compete ao homem instruir o lar. Deus o chamou para esse papel. Então ele vai cumpri-lo. Verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Veja que Deus trata com Adão. Quem te mostrou? Quem te fez saber? Não te mandei. Deus está se dirigindo a ele. Ele é o responsável. Recai sobre ele. O que nós estamos percebendo hoje não é a divisão de tarefas. A divisão de tarefas, assim, por exemplo, o homem pode lavar louça? Pode? Pode. Até deve. Ajuda, né? Então, mas ele deve viver para isso. A revista Veja, 2007, trouxe uma reportagem, A Nova Família. Aí a foto era um cara de avental assim, em pé. Aí eu vi e falei: rapaz, o cabra é corajoso, né? Revista Vinculação Nacional, nas primeiras páginas, pelado de avental. Eu fui ler a reportagem. Fulano de tal, sua rotina. A esposa levanta, dá um beijo no rosto dele, despede as crianças e vai para o trabalho. Meia hora depois ele levanta, começa a organizar as crianças, as envia para a escola. Depois ele mesmo narrando, ele assiste alguns dos programas matinais. Depois ele se dá as tarefas caseiras: lavar roupa, lavar louça, passar pano, varrer a casa, preparar a comida, esperando o momento em que a esposa há de retornar no final do dia para o lar. A reportagem então aponta que o novo perfil é: as mulheres estão saindo e os homens estão ficando em casa para cuidar da família. Aí eu falei: agora não, aí já não dá. Lavar a louça quando preciso e ajudar a lavar a louça, sim. Agora ficar lavando louça, não. Não é esse o papel do homem. O homem não foi feito para isso. Então ele fica em casa o dia todo e a mulher fora, trabalhando, suprindo-la. Ela pode ajudar? Sim. Mas de quem é a prioridade? Em quem repousa? Ele. Quem deve se preocupar com isso? Ele. Então se eu de repente estou lá agarrado na língua da onça, matando ela engasgada, minha esposa vê que eu já estou quase para vencer a luta, falta um pouquinho assim, ela pode voltar a pegar um tijolo e tacar na cabeça da onça. Mas ela não tem essa missão
Essa missão é minha. Eu não repouso nela. O que o feminismo está fazendo? Está destituindo os papéis e igualando os papéis. E a Bíblia diz que não, tem um papel específico, pertence a homem e pertence à mulher. E esses papéis, então, eles podem, hora ou outra, ter o auxílio, por isso ela é auxiliadora idônea, e ele auxilia a mulher a cumprir o papel dela, mas repousa sobre ele. Aqui Deus está dizendo, repousa sobre você, Adão. Quem é que fugiu? Adão e Eva. Quem pecou? Adão e Eva. Mas Deus está chamando Adão para exigir dele que ele responda. Ele é o responsável. É ele que responde a Deus. Vamos ao texto novamente. Então disse o homem, verso 12: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Verso 13: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos, e o que és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Como eu disse, à tarde a gente vai aprofundar mais nisso aqui, mas já tem algumas coisinhas. Deus chama Adão e diz assim: Adão, você então agora vai ser amaldiçoado, visto que atendeste à voz da tua mulher. Deus está dizendo: a voz proeminente tem que ser a sua e não a dela, porque eu não disse para você. Qual era a missão de Adão então? Está lá andando, aí de repente uma cobra falando com a mulher dele. Eu já tinha resolvido, porque uma cobra, você já desce o cacete na cabeça. Falando então, aí tem que matar logo. Aí chegava até a cobra lá, conversando com a mulher e Adão. Aí nós vamos ver no texto, tarde que ele estava junto. Fica lá, olhando. Aí a cobra começa a mudar o que foi dito. Adão, em vez de agir com o princípio hermenêutico calvinista, histórico gramatical, e corrigir, não, foi liberal nesse momento e começou a aceitar a mudança lá no texto, as alterações no texto. E a mulher dele ouvindo, e Adão, em vez de ser o instrutor na vida de Eva, permitiu que a serpente instruísse Eva. E depois Adão peca mais ainda quando permite que a instrução que a mulher dele recebeu de outro, de um terceiro, venha até Adão. E aí Deus diz: Adão, eu não disse para você, e não ordenei que você mantivesse aquilo que eu disse para você. Então, meus queridos, quando nós pensamos no culto doméstico, o papel do marido deve ser transmitir à família aquilo que Deus disse. Transmitir a mensagem de Deus à família. E a Nancy Pearson diz que foi relegado às mulheres a tarefa de trabalhar a espiritualidade do lar. É por isso que as igrejas têm mais mulheres do que homens. Porque ensinar a Bíblia para os filhos, ensinar a cantar hinos espirituais e salmos para os filhos, ensinar a ir para a igreja, foi relegado ao papel feminino. Nada diferente daquilo que o diabo faz no Éden. Coloca Eva para pregar na casa. E o texto é bem sério: visto que atendeste à voz da tua esposa. Adão, não era você que tinha que estar transmitindo aquilo que eu lhe falei? Não era você que tinha que estar instruindo? Não era você que tinha que estar preservando a minha mensagem, guardando o seu lar, guardando o jardim? Então, meus queridos, de fato pertence ao homem essa responsabilidade. As instruções para o culto familiar pela Assembleia de Westminster, documento aprovado pela Assembleia Geral da Igreja da Escócia para piedade e uniformidade no culto individual e familiar e edificação mútua, e ato da Assembleia Geral de 1647 com relação à sua observância na Assembleia Geral em Edimburgo, 24 de agosto de 1647, na sua 10ª sessão. Texto esse foi traduzido pelo Dr. Paulo Anglada. Diz assim: a responsabilidade do marido pai.
seção 4. O cabeça da família deve zelar a fim de que nenhum membro da família deixe de participar de qualquer parte do culto familiar. Então, repouso sobre o homem. Então, eu já vou logo adiantar. As feministas reclamam de que os homens têm mais abrangência nas tarefas. Mas é isso mesmo. E algumas delas são tão árduas, mas tão árduas, que se elas compreendessem, elas não iam requerer esse papel para si. E uma dessas tarefas está aqui, ó. O homem cabeça do lar, aquele que lidera, dirige, conduz, tem a responsabilidade. E é difícil isso, vocês não concordam comigo? Olha, eles têm uma grande luta pela qual os homens passam todos os dias, é a execução e o cumprimento do culto doméstico. Não é fácil, é difícil. Então ele diz que compete, visto que a realização ordinária de todas as partes do culto familiar pertence propriamente ao cabeça da família. Eu entendo quando o documento diz assim, a realização ordinária de todas as partes do culto. Nós, é claro, não estamos naquele sistema abrangente, lembram? O culto realizado de forma pública na igreja, ele é mais abrangente. Há partes deste culto que não vão ser realizadas no culto doméstico. Por exemplo, os sacramentos. Mesmo eu, sendo ministro da palavra e dos sacramentos, ordenado legalmente, eu não posso realizar os sacramentos no meu lar. Não dá. Eu estava tomando café lá e de repente o suco é de uva, aí tem um pão de forma lá cortado menor, eu, em nome do Pai, do Filho, consagro os elementos e uma ceia dentro de casa. Não existe isso. Há princípios pelos quais se dirige o sacramento, ele então só vai ser realizado no culto público. Porém, muitas partes do culto público vão estar presentes no culto doméstico, dentre elas a oração, o cântico de salmos e hinos espirituais e a pregação da palavra. Como o catecismo já nos instruiu, princípios pelos quais ela deve ser lida de forma pessoal e familiar para a piedade da família incluem instrução, aconselhamento e admoestação. Então a pregação vai estar presente. Algumas pessoas reduzem simplesmente a leitura, ler um texto bíblico com a família. E eu entendo que as partes do culto aqui presentes então incluem a pregação, claro que de forma menos abrangente, a oração e o louvor a Deus. Caminhemos então naquilo que ainda o documento continua falando. O ministro deve estimular os que forem preguiçosos, a instruir os que forem fracos, a fim de que se habilitem para esses exercícios. É possível, porém, que pessoas habilitadas, aprovadas pelo presbitério, realizem essa instrução. Nos casos em que o chefe de família foi incapacitado, outra pessoa da família, aprovada pelo ministro e pela sessão concílio, pode ser empregada nesse serviço, devendo o presbitério ser notificado. Então, o que o documento da Assembleia de Westminster define? Caso um pai esteja impossibilitado, suponhamos que ele não tem instrução suficiente para a leitura, para a compreensão, ou a ausência, ele tenha falecido, ou tenha deixado a família, compete ao conselho da igreja, ao ministro, designar alguém que seja capaz para instruir aquela família no culto doméstico. Se há necessidade de que alguém seja sustentado para essa tarefa, é porque repousa sobre o princípio de cabeça. Então, se tem que ser um cabeça, precisa ser um homem. Se Deus designou a ele uma tarefa específica de levar a palavra, de instruir, de informar, então não pode ser a mulher, precisa ser um homem. Se o ministro e o conselho da igreja, os presbíteros, precisam procurar alguém que tenha a capacidade de realizar essa tarefa, porque está dizendo que é um papel e um ofício específico, que não pode ser delegado a um ou outro qualquer, em qualquer outra circunstância. Então não pode ser dado às crianças no lar, não pode ser deixada a tarefa à esposa, mas um homem, no seu papel que lhe é próprio, deve assumir aquela tarefa. O ano passado eu tive a oportunidade de
aconselhar uma irmã da igreja, a família dela mora em outro estado, ela é membro em nossa igreja, a família dela não pertence à nossa tradição religiosa, o namorado dela é de uma outra igreja presbiteriana, e então eu os convidei a estar sentados junto comigo no gabinete para conversarmos. Então eu os instruí dizendo assim: olha, é papel do conselho desta igreja acompanhá-los no processo de namoro e noivado, instruindo-os, tendo em vista que vocês não têm pais cristãos e que estão presentes. Passado um tempo, então, aquele rapaz me procurou e falou assim: pastor, eu estou muito grato, porque o conselho desta igreja assumiu a tarefa dos nossos pais, nos instruiu, nos dirigiu e nos admoestou sobre o papel do namoro e do noivado. É o papel da igreja. Então os homens da igreja assumem para si aquela tarefa que lhes é própria, e não delega isso às mulheres, uma tarefa que não lhes pertence. Que não lhes pertence. E aí então, de fato, o papel permanece próprio àquele que deve desempenhá-lo. Se um ministro pela providência divina vier a alguma família, ele não deve reunir apenas uma parte dela para o culto, excluindo os demais, exceto em casos especiais que envolvam essas pessoas em particular, e quando pela prudência cristã os demais não devam tomar conhecimento. Então ele instrui que deve ser um processo para instrução geral da família, de todo o grupo familiar. Em seu ofício, então, de cabeça do lar, o marido e o pai devem ensinar as escrituras. Esse ensino deve ser propício ao crescimento da família e sua edificação. Então, pertence ao papel homem, cabeça, lar. Então, o lar tem uma cabeça. Entenda que Deus usa, de forma muito sábia, na criação, o princípio de usar algumas coisas que nos são próprias como sinônimos de verdades espirituais. Por exemplo, quando nós tomamos uma mulher para esposa, e a tarefa do homem buscar a mulher, nós vamos ver isso em toda a escritura. Então diz assim: deixa pai e mãe, se une à sua mulher. O homem então vai tomar essa prerrogativa. Então o noivado, o buscar, o tomar para si, enamorá-la para si. As escrituras usam isso em relação a Jesus e a igreja. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Não é isso? Apesar do esforço das feministas, dos liberais em dizer que ele pode ser a noiva e a igreja o noivo. Eu nunca vi isso em nenhum texto das escrituras. Outro exemplo é dizer assim: Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Não dá para inverter também, dá? Nós somos a cabeça e Cristo é o nosso corpo. É assim? Não. Ele é o cabeça e nós o corpo. Então essas imagens são transferidas para os nossos relacionamentos. Então o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos o noivo, ela a noiva. Então essas imagens são muito próprias. Então o homem, no papel de líder e cabeça, vai instruir o lar. Nesse processo de instrução agora, então, eu vou ajudá-los a compor o que seria um sermão doméstico. Bom, princípios para a pregação da palavra no lar. Em primeiro lugar, o esposo, cabeça e pai deve se preparar, se qualificar. Veja que Deus chamou Adão de forma particular. O texto hebraico denota um chamamento individualizado, singular, plural. Tomou Deus, Deus o toma, Deus o traz a si. Então você foi chamado para uma tarefa específica. Quando você nasceu macho, nasceu homem, você foi dado então a você uma tarefa, um dom específico: ser líder e cabeça. Agora, nessa tarefa, nessa função, você vai ter que se qualificar e se preparar. Então, lá em casa, por exemplo, a Alice faz balé. Apesar de eu ensinar alguns golpes de Kung Fu para ela, porque quando não houver abrangência de um homem para protegê-la, ela vai cumprir. Mas o Isaac já está na lista do futebol, das artes marciais. Quando a escola permitir que na idade dele ele esteja fazendo, estará lá. Eu estava aqui me preparando para a pescaria dos homens, aqui do lado aqui, tem um toco aqui de fora. Estava preparando todo o material e tudo, estava com minha faca de pesca. E aí ele estava junto comigo, a Alice também. E aí ele: pai, deixa eu pegar a faca, pai, me dá a faca, pai, deixa eu ver a faca. E eu: Isaac, é muito perigoso para você mexer com ela ainda, então não é o momento. E aí eu tomei então ela, lancei o ar, segurei ela e arremessei. E ela fincou assim no toco.
Ele estava do lado, ele olhou e falou assim: caraca! Aí ele: pai, como é que faz isso? Aí eu falei: papai vai te ensinar. Segura a faca assim, movimenta o seu braço assim, e aí você joga. Deixa eu jogar. Não, você não é capaz de jogar. O interessante é que a Alice estava a 1 metro e ela não pediu para fazer a mesma coisa. Ela não se interessou por isso. E eu fiquei assim, esperando que ela falasse, que eu ia dizer assim: filha, papai não vai ensinar esse tipo de coisa para você, porque eu acho que é tarefa dele. Então eu espero que quando o namorado dela vier visitá-la, ela estiver lá com uns 48, 49 anos. Aí é muito novo, né? É porque eu sou um pouco mais contemporâneo. Aí o cara vai chegar para visitar e o Isaac vai estar lá no quintal jogando faca, arremessando faca. Aí o alvo vai ser um menino beijando uma menina na bochecha. E ele... Aí o namorado já vai ficar preocupado, né? Aí o papel do Isaac é proteger o lar junto comigo. Eu entendo isso. Guardar o lar. Então esses dias eu tive que sair aqui na área à noite com a lanterna. Vamos, Isaac, vamos comigo, né? E ele vem junto comigo. Eu quero me acompanhando para ele ver que o papel dele é guardar a casa, guardar o lar, ir junto comigo, ensina ele a cumprir essa tarefa. Já ela deve andar junto com a mãe. Então ela gosta de arrumar o cabelo, elas ficam penteando o cabelo uma da outra, pinta a unha uma da outra. É próprio dela aprender com a mãe. Então o marido deve se qualificar. Então eu sei que eu devo qualificá-lo. Então eu tenho que comprar. Então ele tem uma espada, reverendo Alain. Ele tem uma espada. Ele tem bainha. Então eu ensinei a lutar com a espada, com a bainha. Ele tem uma arminha que ele dispara. Ele tem tudo aquilo que deve servir de equipamento para prepará-lo. Ele tem ferramentas de brinquedo. Se você perguntar o que é uma chave de fenda para ele, um alicate, ele sabe. Então é triste que às vezes você chama rapazes de 30 anos de idade e pergunta para eles assim: pega um martelete. Ele: eu não sei o que é isso. Não entendo o que significa isso. É martelo? Não, é martelete. Não sei o que é. E uma chave de fenda Phillips? Não, também não sei. Eu nem conheço o Phillips. Falei: não, rapaz, não é uma pessoa, é uma ferramenta. Então ele brinca com essas ferramentas. Ele gosta de montar, desmontar, de quebrar, de fazer, de estar ao lado, de me ver, de imitar. Então o homem deve comprar e adquirir ferramentas para cumprir o seu propósito. Então o reverendo Alain deu uma dica para vocês hoje: demite um marido de aluguel, né? E torne-se um marido autêntico. Para isso você tem que ter equipamento, né? A mesma coisa o que diz respeito aos sermões. Então eu sei que muitos de vocês hoje vão adquirir martelos, chaves de fendas, tudo para cumprir aquelas tarefas que ele diz que são próprias ao perfil masculino dentro do lar. Uns vão adquirir facas, porretes, armas para guardar o lar, que é parte do papel masculino. Dentro do papel masculino, eu estou dizendo para vocês que a instrução bíblica lhes pertence. Então a aquisição de dicionários, enciclopédias, livros teológicos, versões bíblicas, compete à tarefa do homem. Então ele deve ter uma biblioteca teológica que permita a ele ter o mínimo de acesso àquilo que é o seu papel menos abrangente. Se o papel mais abrangente do ministro do evangelho é pregar o evangelho à igreja, o papel menos abrangente no que diz respeito ao papel ofício, homem, marido e pai, de pregar o evangelho dentro de casa, exige o mínimo de ferramentas. E aí o apoio, é claro, dos oficiais da igreja naquilo que lhe foge à capacidade. Mas então adquira, compre livros, adquira manuais bíblicos, tudo aquilo que possa permitir você antecipadamente separar um texto bíblico e prepará-lo para a instrução, a administração e o aconselhamento do seu lar. Veja que nosso catecismo trouxe 3 aspectos: instruir, ensinar os atributos de Deus à sua família, aconselhar. De repente algum membro do seu lar vai surgir com uma situação que é própria a ele. Então você deve instruí-lo e aconselhá-lo com a palavra e admoestá-lo para que ele não venha pecar. Mas sem conhecimento das Escrituras, sem a qualificação, você nunca o fará.
E aí você fica abandonando seu papel e transferindo ele, delegando ele a outros. Então assuma a tarefa. Então, em primeiro lugar, você vai delimitar um texto, uma unidade de pensamento de uma narrativa, ou um argumento, ou um assunto. Então, tenha em mente antecipadamente aquilo que você vai ensinar à sua família. Olha, um pai pode decidir, por exemplo, instruí-la nos salmos. Os salmos contêm grupos específicos. Então, de repente, um pai decide fazer assim: eu vou tomar as orações que estão presentes em alguns salmos e vou ensinar a minha família sobre oração. Então você vai delimitar os textos. Você pode anunciá-los antecipadamente à sua casa, dizendo: leiam o grupo de salmos tais, ou esses salmos numerados de tal a tal. Nós estaremos meditando nos primeiros 6 meses nesse grupo. Ou durante os 6 meses do ano nós vamos meditar no livro de Juízes. Isso faz com que ele tenha uma direção, uma prerrogativa na qual ele estará ensinando e instruindo a sua casa, e ele se verá obrigado a se preparar antecipadamente para fazê-lo. Então alguns chegam, convidam a família a se reunir na sala e começam a folhear a Bíblia à procura de textos para serem lidos. A grande maioria não sai dos salmos em toda a vida de culto doméstico. Então o pai precisa delimitar assuntos, textos. O que ele vai estar ensinando? O que ele vai estar trazendo à sua família para conduzi-la? Em segundo lugar, quando você começar a pregar para a sua família, tenha em mente que você precisa ter uma introdução e uma elucidação. Então, quando você comprar os dicionários, os léxicos, as enciclopédias, os manuais, as introduções ao Antigo e Novo Testamento, você vai encontrar ali rico material que ajude você a introduzir o que você vai estar fazendo. Então você vai poder dizer: esse livro foi escrito por fulano no ano tal, sob tal propósito. Isso vai ajudar com que sua família tenha crescimento, edificação. Você elucida o assunto, os motivos. Por exemplo, nós ouvimos aqui a citação de pessoas que estão se tornando efeminadas dentro da igreja. Então, se um filho chega para você e faz uma pergunta: pai, por que fulano parece mulher? E você então decide instruir sua família acerca do papel do homem e da mulher. É necessário então que você possa elucidar por que você escolheu aquele texto, o que ele trata, o que ele diz, o porquê, qual era o motivo pelo qual aquele autor bíblico registrou aquilo e escreveu aquele texto que você está pregando. O diretório de culto de Westminster recomenda que a introdução do sermão deve ser breve e clara, extraída do próprio texto, contexto, ou de alguma passagem paralela, ou outro texto das Escrituras. Então eu fico pensando um pai que assumiu seu papel líder de ser cabeça do lar, decide então reunir a família e falar assim: meus irmãos, meus filhos, minha esposa, eu vou instruí-los durante todo esse primeiro semestre do ano nos atributos de Deus. Então ele diz assim: segunda-feira nós vamos estudar o Salmo tal, e vamos tratar sobre o atributo da fidelidade de Deus. Então ele separa pequenos textos que tratam sobre isso em toda a Escritura e entrega para que os filhos estejam lendo em voz audível no momento de culto, reunião familiar, ou para que durante todo o dia estejam meditando, ou ele faça ligações dizendo assim: olha, eu estava lendo o livro do profeta Daniel e eu vi aqui a fidelidade de Deus apresentada nesses termos, e eu queria compartilhar esse texto durante agora esse momento de almoço com você, para que à noite, quando estivermos ouvindo a palavra, você tenha compreendido amplamente o que ela diz sobre esse assunto. Então, todo momento possível ele está cumprindo aquilo que diz Deuteronômio capítulo 6. Andando, deitado, assentado, onde ele estiver, ele está instruindo a família. Então a introdução e a elucidação faz com que passagens paralelas e outros textos das Escrituras sirvam para ajudar aquele texto que você vai estar tratando com a sua casa. Se o texto for longo, como histórias e parábolas, então diz o diretório de culto, e às vezes isso vai acontecer, convém que aquele que está pregando, então o pregador aqui aparece entre colchetes, porque há a possibilidade que não seja só o ministro do evangelho, mas o pai, forneça um breve sumário dele.
Se for curto, uma paráfrase pode ser feita, se necessário. Em ambos os casos, atentando cuidadosamente para o propósito do texto e observando os principais assuntos e bases das doutrinas que ele extrairá dele. Então tenha muito cuidado em se preparar e se qualificar para não tornar muito longo aquele momento, mas de forma muito breve, trazer toda a instrução necessária para que sua família tenha uma visão mais ampla possível da verdade bíblica que você vai estar expondo. Depois disso, então, vem o desenvolvimento do sermão, que deve apresentar a doutrina do texto em termos claros. Então não fique inventando muita coisa. Pegue o texto bíblico, analise-o com seriedade, com oração, use os recursos necessários, busque a ajuda do pastor. E depois que você então tiver extraído a verdade daquele texto, apresente aquela verdade de forma bem clara à sua família. Se possível, uma proposição única de uma frase que seja fácil de ser guardada e repetida pelos seus filhos. Extraindo daquele texto aquela verdade que vai ser guardada no coração deles. Então, use argumentos sólidos, de modo que você possa ser o mais convincente possível para com seus entes queridos. Isso aqui envolve então um outro aspecto. Um pai e um esposo nunca pode pregar à sua casa aquilo que não for verdade. Há 3 anos atrás eu ouvi uma triste história de um pastor no estado de São Paulo que foi despojado do ministério por causa disso. Em um sermão público, quando ele começou a pregar, no meio do sermão, no meio da congregação, a esposa dele se levantou e disse assim: isso é mentira, o que ele está falando ele não pratica, ele não vive, eu não posso ouvir este homem pregando, e retirou-se da igreja. Tem essa história aí da família que se muda para a igreja porque lá ele vivia uma verdade que não vivia em casa. Então você, quando você for pregar, você precisa aplicar. Então considere o fato de que tudo aquilo que você preparar para pregar a sua família, aplique a você antes. Viva aquilo, para que de fato quando você começar a desenvolver aquele assunto, aplicar a vida deles, você possa ter argumentos sólidos e seja o mais convincente possível, a fim de que eles possam crer naquilo que está sendo pregado. E por último, o diretório de culto de Westminster recomenda que o pregador deve aplicar o texto aos ouvintes, indicando os usos particulares da doutrina extraída, desenvolvida e ilustrada por ele no sermão. Então, não tem lugar mais próprio do que o lar para isso. Um pai conhece assim intimamente e profundamente os pecados da esposa e dos filhos, as necessidades, as angústias. Então, quando você separou um texto, preparou o texto, estudou o texto, elaborou do texto as proposições a serem ensinadas à sua família, praticou, viveu aquela verdade, vem um momento agora que você vai aplicar isso ao coração deles. E eu não vejo um lugar mais próprio do que o lar, onde literalmente esposa e filhos estão desnudos diante do pai. Disse, pastor, que a igreja nasce do lar, mas também pode ser destruída. Tanto um quanto o outro. O lar, então, é um lugar onde você vai formar, moldar e corrigir o coração, tanto seu quanto dos seus entes queridos. As aplicações ou usos da doutrina incluem a instrução em alguma verdade particular, a refutação de erros específicos, exortação a determinados deveres, admoestações e advertências contra pecados e a indicação de remédios para evitá-los, o conforto para as aflições gerais ou específicas do coração e estímulos, a avaliação pessoal dos ouvintes quanto ao real estado de suas almas. Tudo isso de acordo com as necessidades dos ouvintes no lar. Veja que as instruções dadas aqui, no que diz respeito ao culto doméstico, incluem então esse envolvimento pessoal daquele que lidera o lar, na identificação das lutas pessoais, dos pecados e dos perigos que cercam aquela casa. Então, de fato, quando um pai prepara um sermão, ele está lutando contra aquilo que o aflige pessoalmente. Para o pastor, às vezes é mais difícil ser tão abrangente.
As lutas, às vezes, que o presbítero Otoniel passa, não são as lutas que o Vanderly está passando, nem o irmão Dilson. Mas quando o Otoniel prega ao lar dele, quando o Vanderly prega ao lado dele, quando o Dilson prega ao lado dele, o que acontece? Eles conhecem as lutas específicas, a situação que cerca a casa deles, e fica muito mais fácil eles fazerem aplicações próprias ao lar, àqueles a quem eles estão ministrando, do que o pastor possa fazê-lo em culto público. Vocês veem que a função da pregação é menos abrangente, mas o efeito é mais abrangente. Já a pregação do ministro, ela é mais abrangente, mas o efeito é menos abrangente, porque eu não consigo especificar tanto. Por mais que eu pregue durante todo um ano, eu não consigo acompanhar individualmente cada casa, mas um pai o pode fazer. Então, em cada lar haverá crescimento específico, com pregação específica, por uma pessoa específica, para que haja uma nutrição e crescimento espiritual. Amém? Bom, alguma pergunta, alguma colocação, vocês? Pode ser feito por celular também, não tem problema não. Pode sim. Até 1000 perguntas é de graça. A partir de 1000 é 1 centavo a pergunta. Quando eu vi aqui, 3 ou 4 colocações, sim. mais breve possível. Por exemplo, o senhor falou sobre a Copa. Eu lhe pergunto, o senhor acha que a Copa continua falando até hoje ou não? Oi? O senhor acha que a Copa continua falando até hoje ou não? Da forma como ela falou, com Eva, não. Daquela forma, não. O diabo tem falado de muitas maneiras, tá? Agora, diretamente como ele fez ali com Eva, não. Porque depois daquele momento, o ministério dele foi restringido pelo próprio Deus. Mas ainda fala. Então ele fala, por exemplo, pelo sistema filosófico. Hoje mesmo de manhã, que foi combatido uma forma pela qual o diabo tem falado dentro das nossas igrejas, que tem se denominado feminismo cristão, que é defendido principalmente pelos liberais. Então ali o diabo fala quando ele deturpa a palavra. E aí ele está falando como ele falou lá com Eva, lá ele deturpou a palavra. Não foi assim que disse Deus, ele muda. Os liberais fazem isso, eles mudam a palavra para dar outro sentido àquilo que ela não diz. Então indiretamente ele tem que falar, mas não diretamente. Entendido? Então eu estou acrescentando, na verdade o senhor está falando, mas o diabo fala. O diabo fala. O diabo fala na igreja e o diabo fala no trânsito. De maneira que é só você dar ouvido para ele que ele vai lhe falar. Todos aí que são situacionais, né? Nas quais o nosso pecado vai ser colocado à mostra, né? Porque o pecado está no coração do homem. Então vamos tomar o trânsito, por exemplo. No meu coração tem ira. Nós somos pessoas iradas por natureza. Então está lá a ira. Aí surge uma situação no trânsito na qual nós estamos propícios, todos os dias que o nosso trânsito é um caos. E aí aquele pecado que habita no meu coração, ele vai se apresentar. O que compete a mim? Qual é a instrução bíblica? Cumpre a ti dominá-lo. Como é que eu faço isso? Antes de sair de casa eu assisto uns 10 filmes do Steven Seagal. E aí eu entro no carro, né? Lembrando daquela perseguição policial que aconteceu na cena 3, preparado para dar uns 3 cavalinhos de pau na EPTG e sair depois dando chute em todo mundo na garganta. Não. Se eu sei que eu sou propício a mirar, eu devo orar, meditar nas escrituras, ter domínio próprio, longanimidade, aprender com Cristo que aqueles que me ofendem, eu devo suportá-los, orar pelos meus inimigos. Tudo isso vai fazer o quê? Vai me trabalhar. Aí, é claro, o diabo vai usar todas as artimanhas que ele possui. O sistema filosófico desse tempo presente, o mundo em queda, né? A própria pecaminosidade que habita em mim, que está propícia a ser aflorada a qualquer momento. Tudo isso ele vai usar. Agora, se uma pessoa disser assim que o próprio Satanás lhe apareceu e lhe disse para fazer, eu vou dizer que não. Agora, que ele possa ter suscitado aquilo que está presente no coração dele, a pecaminosidade, sim. Que a situação desse mundo em queda possa ter feito com que aflorasse, sim. Tudo isso, né? Então é muito comum o erro do pentecostalismo, neopentecostalismo é esse. Transfere para o diabo.
E o diabo então é o culpado de tudo. Ah, foi ele, né? É igual os desenhos do Pato Donald, né? Se amassa o patinho Donald vermelho está no ombro, acaba os problemas do Pato Donald. Os problemas do Pato Donald não estão no patinho vermelho no ombro, estão no coração dele. E é lá a fonte que devemos alcançar. Então eu não posso transferir para fora, dizer que a tentação é exterior. Ela não é exterior a mim, ela começa no meu coração pecaminoso. É lá que vai nascer. Então, nesse sentido, ele fala de muitas maneiras, não pessoalmente como no jardim, e difere porque no jardim Eva não era propensa a praticar o pecado. Nós já somos propensos pela depravação. Tanto que Deus não atribuiu nenhuma maldição para ela. Depois ele amaldiçoa porque ela... Mas por causa das consequências do caso. Isso. Bom, outro. O senhor está dando uma resposta assim mais alongada, mas está tudo bem. A segunda participação aqui seria a respeito do culto doméstico, né, que inclusive eu quero dizer para o senhor que eu estou participando aqui dessa conferência, exatamente porque já faz um bocado de anos que isso não estava acontecendo nas nossas igrejas. E eu, inclusive, por sentir falta. E esses dias mesmo eu estava querendo aplicar isso aqui na nossa igreja. Eu sou presbítero da segunda igreja presbiteriana em Ceilândia, pastor Oswaldo. Eu falei, não, os irmãos estão reunidos lá numa outra situação. Eu digo, não, eu quero estar presente nessa conferência. A segunda parte aqui, pastor, exatamente a respeito sobre o culto doméstico, é exatamente a falta de doutrina nas igrejas. Que hoje você não se vê mais falar sobre culto doméstico e não sobre os valores dos galardões. Não é verdade? Com isso, nós podemos observar exatamente as igrejas vazias. Tá? Por quê? Porque está faltando exatamente o estímulo dessas causas tão peculiares à família cristã. A última... Porque falta doutrina. Se a igreja instruir que é papel do homem, é dever dele ser líder e cabeça, aí ele já vai acordar. E se a igreja instruir que esses deveres pressupõem, por exemplo, a tarefa dele falar aquilo que Deus tem dito. Deus disse a Adão. Adão não era pastor, Adão não era ministro do evangelho, Adão não era presbítero, Adão era esposo de Eva. E futuramente o pai. Então qual era a tarefa de Adão? Ensiná-los, instruí-los, guardar, cultivar e guardar o jardim. Como não tem doutrina, então não está instruindo sobre o papel dos homens, a tarefa. E aí eles então se veem livres. Então eu já vi homem falando bem assim, tá, não, pastor, esse negócio de ir para a igreja é coisa da minha mulher, ela que leva os meninos. É um erro, um desvio doutrinário. E aí ele foi seduzido pela situação presente no nosso tempo, a efeminação da igreja, e ele aceitou isso. Alguns pastores aceitam isso. Então eu já vi pastor falando assim, não, a força que a gente tem que contar é com a SAF mesmo. Se não forem as mulheres, olha o ensino que ele está trazendo para a igreja, quando ele devia dizer assim, não, está errado. Quem tem que assumir são os homens, é tarefa dos homens, é missão dos homens fazer isso. Então o culto doméstico está intimamente ligado a esse papel. Quando eu não ensino o papel, aí ele perde valor. E aí não acontece mais então o culto doméstico. E aí também no culto doméstico, quando acontece ele é desvirtuado. Aí ele vira um momento de ler um salmo e fazer uma oração. E não é culto. O culto envolve o cântico, a adoração a Deus, o louvor a Deus por tudo que Ele tem feito. Em segundo lugar, as orações e aí a pregação da palavra pelo cabeçolar para a instrução da família. Quando o culto acontece, ele vai envolver tudo isso. E aí eu os convido depois a ler no diretório de culto de Westminster, onde vão ter mais diretrizes sobre o culto doméstico e outros livros mais. Bom? Eu sei que o tempo está passando, mas é muito agradável. Dar esse pequeno testemunho. Hoje eu estou aproximadamente 50 anos de igreja e digo para o senhor que está vivo dentro de mim esse chamado, essa demonstração dos efeitos da graça, exatamente a respeito dos galardões. E digo para o senhor, hoje eu estou com 63 anos e vivo exatamente essas bênçãos pelas quais eu aprendi na minha juventude. Vale a pena ensinar os galardões. Eu tenho essa preocupação hoje, sempre estive com os meus filhos e digo aqui diante da igreja que eu sou muito feliz com os meus filhos. Hoje os meus netos estão na igreja e recebendo e vivendo essa graça que a partir da bênção de Deus sai, a partir da gente como pai.
Pastor, a última colocação seria essa aqui, quando o senhor falou a respeito da defesa, por exemplo, da instrução da defesa em casa, né? Eu queria dizer também que isso depende muito da família que cada pessoa pode ter, de conhecer exatamente o comportamento de cada filho. Por que eu estou lhe dizendo isso? Eu tive 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Naquela idade ali dos 3 aos 7 anos, eu quero que o senhor entenda aqui, a gente não vivia em conflito, porque meus filhos sabiam só desde a geração dos ser gerados, né? Mas, como criança é criança em qualquer lugar, em qualquer época, eles brigavam entre si. Aí o meu segundo filho mais velho, um dia chegou para mim, o meu filho mais velho tem um comportamento manso, tranquilo, né? Mas o segundo já é mais nervoso, uma característica de cada um, né? Aí o meu filho, o segundo, chegou e falou: pai, isso 1982, não, 82, 87, mais ou menos. Aí falou, aí estava aquele movimento da televisão, de briga, lutas, né? Como é que era? Teve... que estavam lá os lutadores lá, né? Pai, eu queria fazer essas academias. Eu falei, não, meu filho, jamais. Ah, pai, mas os meus colegas de colégio, que sempre há influência, né? Eu falei, nunca, você não vai, você vai fazer isso, sabe quando? Quando você for totalmente independente das suas próprias ideias, ou seja, quando chegar nos 15 anos nós vamos pensar. E se for o caso, quando você chegar aos 18 para os 21, que você seja maior, porque aí você vai ter uma maior definição. Por quê, pastor? Porque eles já se gladiavam entre si, assim, como criança, né? Aí, quer dizer, eu ia levar esses meninos para uma faculdade dessa, para depois eles mesmos correr o risco dentro de casa? Eu falei, não, jamais. Resultado, 2 foi militar, um outro, por ser o mais novo, fez faculdade, né? Todos eles fizeram faculdade pela UNB. Cada um hoje está vivendo sua vida da melhor forma possível e até orientando os filhos exatamente por causa da violência que está. Pastor, eu quero agradecer, não sei se vou participar, mas muito obrigado. Mais alguma outra pergunta? E pro serviço eu tenho que ir pro plano. Aí eu arrumei uma estratégia boa, pelo menos eu pego um caminho alternativo que eu vou andar uns 3 a 4 quilômetros a mais, estou gastando com isso, mas pelo menos eu evito ficar parado no trânsito, né? E pelo menos para mim eu vi como uma alternativa que está dando certo e é coisas que a gente tem que buscar mesmo, de como você se policiar em relação a isso. Sim. Sim. A que frequência se deve realizar culto doméstico? Todos os dias. Todos os dias. O problema é que muitas vezes a gente apresenta desculpas, né? Eu não tenho tempo. Se alguém chegar para você e falar assim: próxima quarta-feira, 10h30 da manhã, quem se apresentar no endereço tal vai ganhar um carro 0 quilômetros. O que você vai fazer? Vai deixar tudo. Vai dar um jeito, pede dispensa, outro substitui, paga alguém para ficar no lugar, mas vai lá, não vai? Porque ele pressupõe que aquele prêmio vale a pena. Nós não estamos pressupondo que vale a pena reunir-se em culto doméstico, esse é o nosso problema. Então o tempo nunca acontece, nunca dá, sempre falta. Mas não falta tempo para dormir, não falta tempo para comer, não falta tempo para ver TV. Isso tudo tem que acontecer em momentos pré-determinados. Você não come qualquer hora, você não dorme qualquer hora. Você tem momentos determinados para isso. Ele vai no máximo, de 2, no máximo a 10 minutos. Então, aí é a questão. Você precisa ter um tempo específico, uma hora específica, um momento específico e determinar a necessidade e a urgência daquilo. Então, se não houver instrução, orientação sobre o porquê, aí vai ser muito difícil. E ele tem que ser diário. Ele tem que ser diário, inclusive no domingo. Porque a participação em culto público não exime o culto doméstico, que é outra coisa. Como nós vimos aqui, ele é tão específico, mas tão específico que ele não pode faltar.
Então o pai vai fazer uso. Então as orientações puritanas, para que no domingo os pais orientem as famílias após os sermões sobre o que foi pregado. Então acho que talvez fosse propício nesse dia, talvez ele não fazer um outro sermão, mas se ater ao sermão principal que já foi dado na igreja e discutir com ele sobre os pecados pessoais da família. Aí acontece culto doméstico e ele utiliza aquele sermão naquele momento, mas ele deve ser diário. Na verdade, a gente tem o chamado alimento material, né? Cada dia. E o culto ele é baseado no alimento espiritual. Sim. E aí ele então, por ser necessário, como o alimento é o corpo, deve ser diário. Ok? Mais alguma pergunta ou colocação? O almoço está pronto? Já? Oh, rapaz, olha só, vocês têm sorte, hein? Nós vamos orar e fazer jejum. O assunto é muito grave que nós tratamos, então a gente não vai ter o almoço. O pessoal já ficou tudo triste. Bom, tem algumas indicações de livro. O livro Homem Bíblico é uma dessas indicações, está lá ser vendido. Então aqueles que desejarem podem adquiri-lo. O que ele deve ser, se ele quiser casar com a minha filha, também é outro. Vai tratar sobre esse tema da masculinidade. Eu trouxe alguns temas ali que são próprios para as mulheres. Então livros que as irmãs vão adquirir e que vão ajudá-las a compreender um pouquinho mais o papel da mulher na igreja. Então eles também estão à venda lá. E outros títulos mais. Então você pode, agora nesse intervalo e almoço, procurar. Às 14 horas nós retornamos. Eu vou estar falando sobre patriarcado no Antigo Testamento. Às 15 horas, o reverendo Alain René retorna com o homem na liderança da igreja. E amanhã, às 9 horas, na escola dominical, ele vai estar falando sobre o homem na liderança do lar. Então, nós temos dois momentos distintos. Tem um grande clamor da igreja por líderes. Então o homem tem um papel na liderança na igreja. E depois vem o papel do homem na liderança no lar. E se vocês não tiverem oportunidade, meditando sobre esse assunto, eu vi como é abrangente a tarefa. Em qualquer dessas lideranças que nós estivermos desempenhando, nossa missão é muito ampla. Que Deus esteja então nos abençoando. Nós vamos orar.